Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde, Leandro, boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Estamos em todas as telas, Vera, e o nosso assunto é esse assunto aí dos empresários bolsonaristas alvos de medidas de busca e apreensão e outras do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você está vendo essa história, Vera? Pois é, Sardenberg, ontem a gente discutiu mais os aspectos políticos, né, do fato da operação ter vindo logo depois do Bolsonaro apostar numa trégua com o Moraes, o que não ficou claro que não vai acontecer, mas ao longo do dia os aspectos jurídicos foram muito abordados e existe uma grande controvérsia nos meios jurídicos, e aí de gente insuspeita, gente que não é bolsonarista, gente que inclusive é contra o presidente, contra o governo, achando que com o que a gente tem de informação à disposição, é pouca justificativa para as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente tem uma grande fotografia desse assunto, que é o seguinte: a democracia está em risco. Ela está em risco por ações e palavras do presidente, do seu entorno, ações que já aconteceram em 2020, em 2021, vários atos violentos, pregando o fechamento do Congresso Nacional, financiados por empresários, atos, portanto, concretos que têm como objetivo plantar uma desconfiança quanto ao processo eleitoral e miná-la. E minar esse processo, minar a democracia, podendo culminar numa ruptura institucional de algum grau. Para isso, há financiamentos variados, financiamento de blogs, financiamentos de páginas de internet, financiamento de deslocamento de pessoas para participarem desses atos, financiamento de material para esses atos, e isso tudo configuraria um crime. Crime de incitação ao crime, entre outros, e um crime de conspiração contra o Estado Democrático de Direito. Então, a evidência, ou pelo menos a possibilidade, a suspeita de que esses crimes estejam sendo cometidos ou estejam sendo armados, urdidos, que justificaria uma ação como a que tomou o ministro Alexandre de Moraes, que vai de medidas razoavelmente brandas, como busca e apreensão, que é considerada uma das primeiras medidas para você dar início a uma investigação, até outras mais duras, que demandariam você ter evidências mais concretas, como bloquear, por exemplo, a conta das pessoas nas redes sociais e quebrar os seus sigilos bancário, telefônico e telemático. Exatamente. Então, as pessoas acreditam que por trás do sigilo necessário de uma investigação como essa, que na verdade é uma investigação de conspiração, de uma possível conspiração contra a democracia, você precisa do sigilo. Por outro lado, esse sigilo que é necessário para você investigar, enfraquece a sua justificativa perante a sociedade de medidas tão duras. Então a gente está nesse momento, nesse exato ponto, Sardenberg, em que a gente não sabe se há mais evidências a embasar as medidas do ministro Alexandre de Moraes e você não saber por que existe esse sigilo. Então, os ministros do Supremo com os quais eu conversei estão preferindo dar um voto de confiança para o ministro Alexandre pelo que ele vem fazendo em defesa da rigidez do sistema eleitoral, em defesa das instituições, em defesa da democracia. Pelo fato de ele ter em seu poder um acervo grande de informações a respeito de empresários que já financiaram atos antidemocráticos. Isso é importante que se diga. Além do povo que estava lá jogando conversa fora, aparentemente, no WhatsApp, tem gente que já bancou atos que visam enfraquecer os três poderes, que visam enfraquecer a democracia. E ele tem essas informações porque é ele o presidente relator do inquérito das fake news e do inquérito das milícias digitais. Ele também tem um contato direto com a Polícia Federal, que monitora esses grupos. Monitora, por exemplo, para saber se eles foram além do blá 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 do WhatsApp e partiram para a ação efetiva
pondo em marcha algum crime. A gente entrevistou na segunda, Sardenberg, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e ela foi muito contra o inquérito das fake news logo que ele foi instaurado em 2019. E ele foi instaurado pelo ministro Dias Toffoli com aquela justificativa de que os ministros do Supremo estavam sendo alvo de ataques, eles e as suas famílias. E é um inquérito que se prolonga até agora, praticamente com poderes ilimitados para o ministro Alexandre de Moraes. Ela mudou, ela reviu esse ponto de vista dela. Ela acha que, além do fato de que o Supremo saneou o inquérito e o legitimou quando o votou no seu pleno, e, portanto, o Supremo tem a última palavra, também as formas de você cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito exigem medidas mais duras do que aquelas by the book. E que a gente ainda está aperfeiçoando, enquanto sistema jurídico, enquanto sistema institucional, esse arcabouço de medidas capazes de salvaguardar a democracia. Então, esse é o ponto dela. É um ponto juridicamente ali controverso, porque a gente sabe a eterna discussão que existe entre garantistas do direito e aqueles mais punitivistas. E agora a gente tem garantistas dando endosso ao Alexandre de Moraes, como é o caso, por exemplo, de outros ministros, Gilmar Mendes e outros, que foram muito críticos aos métodos pouco ortodoxos, por exemplo, da Lava Jato, mas que agora endossam o ministro Alexandre de Moraes. Que está fazendo a mesma coisa. Busca e apreensão é uma tática conhecida, né? É isso, busca e apreensão, bloqueio de contas, quebra de sigilo, sem que a gente saiba e sem que os advogados tenham acesso a tudo que embasa, né? Então, a gente está mais ou menos na mesma página. Mudam os crimes. Antes eram crimes ali ligados à corrupção, agora são crimes contra o Estado Democrático de Direito. E, por outro lado, grupos como, por exemplo, Prerrogativas, né? Prerrogativas é um grupo garantista por si só, de advogados, que preza as prerrogativas e o direito de defesa e etc. Esses grupos estão quietos, achando bom que se faça uma ação contra empresários golpistas. Mas é prerrogativa só pro pessoal do Lula, né? Não é prerrogativa pro pessoal do Bolsonaro. Vê aí, a questão você vê os dois lados meio divididos, né? Bastante e com contradições aparentes. Podem não ser contradições no final do dia, quando o ministro Alexandre de Moraes revelar o que existe e, por exemplo, a gente vir que ele tem informações de inteligência que tornaram necessárias essas medidas. Mas, até agora, o que a gente tem é pouco. E a gente não pode ter instrumentos que são excepcionais, como esse inquérito das fake news, durando ad eterno. Em algum momento, esse poder excepcional dado a uma pessoa, por 3 anos já, ele tem de acabar, ele tem de voltar, e aí a Constituição tem de voltar a ser o parâmetro para a gente, né, se guiar nesses casos. Tem uma irregularidade de origem, né? Quer dizer, ele é o juiz e o investigador, né? Então, o cara faz o inquérito e depois vai julgar. Então, lembremos que o Pleno sancionou e achou que era válido e já prorrogou por várias vezes. Então, ele está endossado pelo Pleno do Supremo. Em resumo, aí, acho que conhecendo a situação toda, ou o ministro Alexandre de Moraes tem muito mais informação do que é conhecido, ou ele cometeu um erro, né? Aí eu não sei se eu consigo só dividir assim, Sardenberg, porque digamos que a gente está vivendo um período muito, muito, muito complexo da vida nacional, em que de fato, a gente tem o presidente da República, dia sim, outro também, clamando contra o sistema político vigente, seja o sistema eleitoral, seja a divisão dos poderes, seja a independência desses poderes. Ele, para isso, se vale do fato de ser o comandante das Forças Armadas. Ele diz isso também e ele coloca as Forças Armadas nesse tabuleiro como um ator de algo que é o questionamento do próprio sistema eleitoral. Ele faz mais, ele vai além e incita empresários e as pessoas a irem às ruas. Por exemplo, nesse grupo cujos empresários estão sendo investigados, além daquela
discussão ali sobre golpe de Estado, prefiro golpe de Estado ao PT, tem uma conversa que passa meio batida por todos nós, mas que, a meu ver, é mais grave do que você dizer que você prefere um golpe de Estado ao PT. Tem um dos empresários lá que diz o seguinte: olha, o dia 7 de setembro está sendo armado para colocar juntos o povo e o exército nas ruas para que todos entendam o que o Brasil quer. Então aí ele já está falando de uma coisa concreta, que é o desfile militar de 7 de setembro, que no final não vai acontecer, mas que era algo que o Bolsonaro estava dizendo que ia acontecer. E ele fala na Avenida Atlântica, que é o maior cartão postal do Brasil. Então, essas coisas que o presidente vai jogando meio como se não fossem nada, elas vão se espraiando e estão num grupo de empresários que está dizendo que a junção do exército e do povo pode levar a algo em consequência disso. Então, a gente realmente não sabe o que ele tem, os tempos são excepcionais e muitas vezes esses ataques são insidiosos. O Trump, por exemplo, agora está sendo investigado por conspiração sediciosa, que quer dizer conspiração insurgente ou insubordinada. Ele está sendo processado por insubordinação e por conspiração. E isso aconteceu em duas frentes. Uma, o questionamento da lisura das eleições, como aqui, e a outra é a invasão do Capitólio, que é a parte violenta e instrumentalizada de uma tentativa de golpe. Então, se esses empresários estão agindo nesse braço que vai instrumentalizar e financiar um golpe, isso tem que ser contido antes e não depois do Capitólio, que resultou em mortes e tudo mais. Então, eu ainda não fechei uma convicção a esse respeito, Sardenberg. Estou aqui pondo todos os lados para o nosso ouvinte ponderar também. Bem colocado, bem colocado. Obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada. Um ótimo jornal para vocês e até amanhã. Até amanhã.